sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal, estou com o intérprete de Libras Bruno. Hoje voltamos para o nosso terceiro dia, conversando sobre recursos diferentes para que a gente possa utilizar na sala de recursos multifuncionais. Então, no nosso primeiro encontro, nós conversamos sobre o conceito de recurso, apresentamos uma sequência de dominós que trabalham diferentes possibilidades, de engajamento nas nossas estratégias pedagógicas. No nosso segundo encontro, trouxemos diferentes materiais com diferentes possibilidades de exploração. E hoje nós vamos falar dos recursos digitais, dos recursos da tecnologia assistiva, que são materiais importantes, significativos, que respeitam as propensões dos estudantes e que nós temos acesso na nossa rede de ensino. Eles estão disponibilizados nas escolas, eles estão disponíveis para o trabalho na sala de recursos multifuncionais e na sala regular. Então, a gente vai falar um pouco sobre eles, as implicações pedagógicas desses materiais, como a gente pode construir a nossa prática, utilizando eles de forma sistemática e regular. Então, nós temos o teclado TICS, que é um teclado acessível, é um teclado de acessibilidade. Ele possibilita a comunicação, ele favorece a apropriação do sistema de escrita alfabética e ainda assim ele possibilita a autonomia. Quando a gente fala da utilização do TICS por estudantes que têm paralisia cerebral, a gente está dando a oportunidade deles se comunicar, deles se expressar. E aí a gente está contemplando a privacidade, o potencial criativo, o potencial de ser desafiado, de participar, de querer estar inserido na dinâmica escolar. Então o TICS ele possibilita essa participação, essa inclusão, essa funcionalidade. Então, ele possibilita, por conseguinte, desenvolvimento. Então, o TICS, ele amplia as possibilidades de comunicação, através do trabalho, através da aquisição da habilidade, porque é um processo de aprendizagem, o manuseio do TICS. A criança, o estudante, ele vai ter a possibilidade de se comunicar, de se expressar, de participar. Então, por conseguinte, ele vai ter o desenvolvimento de competências e habilidades de leitura. Então, estudantes que não utilizam a linguagem verbal, eles podem se comunicar, se expressar, realizar todas as atividades pedagógicas em sala de aula regular e na sala de recursos multifuncionais, o professor do AEE vai trabalhar a aquisição da competência do manuseio para a utilização do teclado TICS. Então, através disso, através desse trabalho, dessa dinâmica, que é uma dinâmica coordenada entre o trabalho que o professor faz na sala de recursos e o trabalho que o professor faz na sala regular, o estudante vai poder, de forma muito mais simples, muito mais rápida, muito mais fácil, se apropriar de textos, realizar cálculos, trabalhar as questões relacionadas ao fazer pedagógico mesmo que todo estudante faz no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de aquisição de conhecimentos. O estudante com deficiência, ele está no contexto escolar para aprender, para se desenvolver. Então, o TICS é uma ferramenta indispensável para que o estudante possa construir a sua autonomia. A gente tem o NAU, que é uma ferramenta importante. Ele trabalha com as habilidades comunicativas para os estudantes que estão no espectro do autismo, habilidades para a vida prática, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente quais habilidades a gente encaixa dentro de cada tópico desse. A participação ativa e autônoma no dia a dia, e aí a gente está falando da aquisição de habilidades sociais e habilidades emocionais. Então, é uma ferramenta importante para os estudantes que estão no espectro do autismo, que se encaixam nos transtornos globais do desenvolvimento. Como trabalhar a comunicação, com o NAU? Nós tivemos uma temática anteriormente, onde a gente trabalhou especificamente as tecnologias assistivas. Se vocês quiserem retomar, vocês acessam essa temática e vocês vão ver o NAU de verdade funcionando. A gente trouxe ele como um exemplo ilustrativo, dentro de cada habilidade, como a gente trabalhar essas questões. Então, a questão da comunicação intencional. O estudante vai perceber que é possível, a partir de uma expressão,
né, de uma manifestação, ele conseguir algo, ele conquistar algo e ele ser percebido. A organização, né, a questão da organização da fala, né, não importa se é verbal ou não verbal, ele precisa ser compreendido, ele precisa ser percebido. E através da interação com o now, essa possibilidade é entendida, essa possibilidade é percebida. A produção de um discurso, né? Existe uma fala organizada, que tem uma intenção, e que essa intenção é percebida e a partir dela existe uma resposta. Então, por que a gente considera que o trabalho com o now é importante? A gente já falou aqui, quando falamos da temática do autismo, que os estudantes que estão no espectro do autismo, que estão encaixados dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, eles têm uma dificuldade muito grande de percepção, né? E há uma propensão muito grande a perceber esse tipo de interação com robôs e com animais, né? Por conta de um nível reduzido de expressões, por conta de uma comunicação muito simples, objetiva e clara. Então, a gente trabalha a partir do now as habilidades para a vida prática, né? Através dos movimentos, através das danças, através das expressões que o now faz, o estudante tem a possibilidade de ter um conhecimento do próprio corpo, partes do corpo, perceber a possibilidade da configuração da alimentação na medida em que você identifica as partes do corpo e as suas funções, né? Os cuidados pessoais e higiene, as questões relacionadas ao vestuário podem ser exploradas, o que vestir em cada parte do corpo, o que é adequado para cada clima. Então, são possibilidades que podem ser exploradas a partir do recurso atrativo, estimulante, que é o now. Participação ativa e autônoma, né? É importante esse trabalho com o now, porque o aprendizado, o processo de aprendizagem, ele fica mais dinâmico, ele fica mais emocionante, ele fica alegre, né? Então, ele gera um engajamento. Então, isso vai possibilitar o desfoque, né? Vai dificultar, na realidade, o desfoque da atenção. Então, os estudantes que têm uma distrabilidade muito acentuada, quando são estimulados com o robô, com o now, a tendência é que haja uma necessidade, uma vontade de estar presente, né? Porque é uma ferramenta engraçada, linda, bonitinha, afetiva. Então, isso para o estudante é um atrativo importante. E é um indispensável estimulante sensorial, né? Tira o estudante da apatia. Na medida em que o now dança, ele fala, ele traz poesias, ele faz brincadeira, ele faz atividades físicas, alongamento. Então, todas essas atividades, elas são muito estimulantes para o estudante com deficiência. Habilidades emocionais. E aí, quando a gente fala de habilidades emocionais, lembra que a gente está falando de conação, né? E conação faz parte do processo de aprendizagem. Então, através do now, através da possibilidade de interação que o now gera e possibilita, o estudante vai poder expressar seus sentimentos, né? Suas insatisfações, suas alegrias, a vontade de interagir mais, a vontade de brincar mais e de ficar mais. Favorece a participação também em atividades coletivas. A gente percebe que quando o estudante tem uma propensão muito grande ao isolamento, ele é muito mais introspectivo. Quando a gente possibilita uma atividade coletiva com o now, ele se sente atraído a estar presente, a participar, a estar inserido no movimento coletivo. Então, é um facilitador para que a gente possa propiciar essa participação coletiva, né? E facilitar a tomada de decisão, né? O now pode ser programado para fazer perguntas, o now pode ser programado para gerar desafios, e aí o estudante vai ser levado a pensar, refletir sobre essas perguntas e esses estímulos e tomar decisões. A gente tem a mesa interativa, que é um excelente recurso para estimular a criatividade, né? Expressão, manipulação, o estudante tem a possibilidade de criar, de perceber, de analisar, de fazer análise comparativa, de construir, né? Além do trabalho com material concreto, ela é um aspecto que precipita também questões relacionadas à apropriação do sistema de escrita,
criação de cenários, criação de contextos e apropriação, sim, do sistema de escrita alfabética. Então, uma ferramenta importante de aprendizagem colaborativa, acontece de forma individualizada, mas pode acontecer, né, deve acontecer também de forma coletiva. Possibilita a socialização. Quando a gente fala em estar num ambiente com várias mesas interativas ou estar num ambiente com apenas uma mesa interativa, a gente pode fazer um trabalho individualizado, mas a gente pode fazer um trabalho coletivo com vários estudantes no mesmo ambiente, construindo, interagindo e trocando ideias. Então, essa é uma atividade indispensável para o estudante com deficiência, para que ele possa desenvolver essa habilidade de interação, né? É uma habilidade que a gente está propiciando o desenvolvimento da cooperação também. E isso vai gerar um espírito de investigação. Ele vai querer participar, ele vai querer propor, ele vai querer sugerir. Então, a aprendizagem é baseada em tarefas. A gente faz um trabalho com a mesa interativa, a gente tem tarefas a serem realizadas, né? Algumas missões, alguns trabalhos que precisam ser concluídos e que precisam ser feitos e que há a possibilidade de construção de um produto. Então, isso é importante para que gere comunicação, interação, né, e engajamento. A gente tem o Livox, né, que é um teclado de comunicação, facilita a comunicação para os estudantes que não utilizam linguagem verbal, assim como é utilizado também para questões de aprendizagem relacionadas a diferentes conceitos e materiais e de estímulos que precisam ser desenvolvidos no estudante que tem uma carência, uma dificuldade no desenvolvimento do seu campo cognitivo e na utilização da linguagem verbal também. É um recurso auxiliar da alfabetização, não é? Assim como o teclado TICS, assim como a mesa interativa. Ela propicia também, assim como a mesa interativa, o Livox, né, o tablet, ele propicia também a apropriação de conceitos diferentes que vão variar a partir da personalização para aquele estudante e a partir do plano de trabalho que o professor construiu para ele. E aí a gente tem uma coletânea de aplicativos, né, que estão disponibilizados na rede de ensino, com os mais diferentes aplicativos para que a gente possa utilizar. Então, a gente tem aplicativo que explora o raciocínio lógico e a memória, a gente tem aplicativos que trabalham a regulação emocional, percepção visual e coordenação motora. Se vocês acessarem essa coletânea de sugestão de aplicativos, vocês vão ter lá a indicação do aplicativo, a faixa etária, as habilidades que são trabalhadas com esse material. Então, a gente tem aplicativos que exploram as atividades da vida diária, percepção sonora, regulação emocional. E a gente tem diferentes possibilidades e diferentes oportunidades de trabalhar com as tecnologias digitais da informação e comunicação dentro da nossa rede. Então, espero que vocês tenham gostado. Conceituamos recursos, trouxemos recursos tradicionais, trouxemos recursos com diferentes materiais, configurados a partir de diferentes materiais, que geram diferentes estímulos, e trouxemos e falamos um pouco, né, mais de forma superficial, em relação aos recursos da tecnologia assistiva que a gente também tem disponível na rede. Quem quiser se aprofundar mais um pouco em relação às tecnologias digitais da informação, tecnologias assistivas, que a gente pode utilizar na nossa rede de ensino, volta lá na nossa temática, que está na nossa coletânea, no Educa Recife, e vocês vão ter bem especificado, falando um pouco de cada tecnologia assistiva que a gente pode trabalhar na sala de recursos, que a gente pode utilizar no ambiente escolar, apresentando esses materiais para o professor da sala regular, para os AADEs, para os estagiários que fazem o apoio e acompanham os estudantes nos diferentes ambientes da escola. Espero que vocês tenham gostado e tenham todos um final de ano excelente. Essa é a minha última temática do ano. Nos encontraremos no próximo ano para falarmos de outras questões importantes propiciadoras da configuração da escola inclusiva que a gente tanto deseja. Tchau, tchau.